Salmo de número 51. Glória. Salmo de número 51. Glória a Deus. Um dos salmos mais lindos no meu modo de ver. A partir do versículo de número 5. Salmo de número 51. A partir da parte 5, Salmo não é versículo, perdão. 51, 5. E eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concedeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a alva neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não me expulses da sua presença, e não tome de mim o seu espírito. Versículo de número 13. Então ensinareis aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, e Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a sua justiça. Poderia sentar bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Não vou orar porque já foi orado 2 vezes. Eu quero dar um tema para a mensagem de hoje. Vou procurar ser bem objetivo. E eu queria que você compartilhasse esse tema com alguém, apontando o seu dedo de profeta para essa pessoa e dissesse para ela: reseta. Olha para outra pessoa com olhar de profeta e fala: reseta. Você vai entender no meio do caminho da mensagem. Davi de Mélio, o rei Davi, o terceiro rei de Israel, que muita gente diz que foi o segundo, mas na verdade foi o terceiro. Você pode ler na sua casa. O segundo foi Isbosete. Davi foi um homem, um jovem que nasceu no campo. 2 linhas teológicas pensam de forma diferente. Uma delas acredita que não, e a outra delas acredita que sim. Eu estou no meio dessa, que Davi era filho de um adultério. Por 2 motivos eu vou te explicar. Primeiro, pela fisionomia. Davi, a Bíblia vai fazer questão de dizer que ele era ruivo. Ele começa dizendo que ele era ruivo. E a segunda coisa é que quando o pai tinha um filho fora do casamento, esse filho não ficava junto ao pai e ele não comia na presença do pai, porque era vergonha para o pai. Você pode ver isso também no livro de Juízes, capítulo 11, que aconteceu com Jefté. Davi não comia junto com os irmãos, ele vinha depois. E eu vou te dar uma terceira versão, porque a Bíblia nos ensina que quando você tem um texto e você quer que aquele texto seja aprovado, ele tem que ter 2, ou no mínimo 2, no máximo 3 ou até mais, para que aquele fato seja uma verdade. A terceira coisa para você entender o meu ponto de vista, não quero que você fale que não é o que eu acredito que ele seja. A terceira coisa para você entender isso é que o filho mais novo não cuidava de ovelhas, era o mais velho. E Davi só cuidava de ovelha que não tinha valor, ovelha manchada, ovelha com mancha. Quando o pai de Davi chama Davi, ele não fala nem meu filho, ele diz: tem mais um. Tem mais um que está no pasto. E a quarta, para você entender melhor, Davi não consegue elogiar o pai dele. Quando Davi quer falar com Deus, ele não chama Deus de pai, ele chama Deus de meu pastor. Ele não tinha afinidade de pai, ele não sabia o que era ter um pai. Então, dentro desse contexto, é por isso que eu li no versículo 5, eu nasci em iniquidade. Nenhum pai, pastora, casado, com a esposa, com o esposo, vai ter um filho em iniquidade. Não é iniquidade, não é pecado, porque a criança nasce pura, até que ela conheça a dispensação da consciência, que é saber o que é certo e errado. Abaixa só um pouquinho, por favor, Joãozinho. Tá bom, a minha voz está ruim, tá? Que eu dei aula hoje à tarde, mas está ótimo. Entenda uma coisa, irmão. Tudo que nós fizermos na nossa vida, positivo e negativo, vai haver uma consequência.
E quando nós ouvimos a palavra consequência, automaticamente a nossa mente vai para uma consequência ruim, né? A gente fala, nossa, vou ser punido, mas não é. Tudo tem uma consequência boa também. Boa também, presbítero Arruda. Não é só ruim. É uma consequência boa e não só ruim. 2 Samuel capítulo 12. O profeta Natan chega para falar com Davi e conta uma história. No meio da história, o profeta Davi, o rei Davi diz: esse homem tem que morrer. E Natan diz: esse homem é você, Davi. E Davi não tenta matar Natan, que ele podia tentar matar, só estava ele na Natan, em um local que o rei estava ali, mas ninguém saberia que Natan foi morto. E Davi reconhece o seu erro. Mas Natan vai dizer para ele os pontos que ele errou. 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 7. Natan vai dizer para ele: o Senhor te diz assim, Davi: eu te livrei de Saul. É verdade, pai. Eu te livrei do seu inimigo. E eu dei tudo que era do seu inimigo para ti, Davi. E você, Davi, entregaste Urias, o teu servo, na mão dos amonitas. O que Deus queria dizer para Davi é: Davi, eu te livrei dos seus inimigos. E você entregou os seus aliados na mão dos inimigos. A ira de Deus chegou ao máximo, Dimas. O máximo. Não somente pelo adultério. Quem disse missionário? O adultério é terrível, irmãos. Mas você colocar um amigo seu para morrer, imagina. Você entregar um amigo seu à morte, dar a carta da morte na mão dele ainda. Davi reconhece. Davi se prostra e escreve o Salmo de número 51. E eu dei tema para a mensagem de reset, porque muitos de nós aqui, não só uns, muitos, tivemos pecados terríveis. Fizemos coisas terríveis. É verdade, pai. Terríveis. Coisas Dessa essas maneira, que quando nós Deus. olhamos no espelho, a gente não tem coragem de nos encarar. É dessa maneira, Coisas Senhor. essas que, se a gente pudesse, a gente voltava lá atrás e falava: por que eu vou fazer isso? Consequências. Coisas que vão machucar a nossa alma, vão deixar marcas terríveis em nós, porque vão esquecer tudo de bom que a gente fez por causa de um erro. Meu Vão Deus. esquecer quem você é por causa de um erro. E quem sabe você entrou aqui na noite de hoje dessa forma. Quem sabe você entrou aqui porque você caiu. Quem sabe você entrou aqui porque você falhou, você pecou. Quem sabe Meu você Deus! homem se interessou por um outro homem, você mulher se interessou por outra mulher. Deus está te dizendo na noite de hoje: dá um reset e começa de novo. Deus não está interessado em o que você fez. Ele está interessado em o que você vai fazer após ter feito. Não dá para voltar, presbítero Agostinho. Não dá para retroceder, presbítero Arruda. Não dá para voltar. As consequências vão ter marcas. Mas as marcas vão lembrar até onde você pode ir e aonde você não pode ir. Nós, como seres humanos, nós temos um péssimo defeito. Nós potencializamos o erro do Dimas e eu apago o erro do Marlon. Eu coloco luz sobre o erro dele enquanto eu escondo o meu, para me sentir superior a ele. Mas Deus nos conhece. E aí, para nós não termos muita culpa, a gente vai usar desculpas e justificativas dos nossos erros. Eu errei por causa dele. Não, eu errei por causa dela. Não, eu errei por causa disso. Não, irmão, você errou por causa de você. Você errou Deus. por causa de você. E por isso que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele falou: Deus, eu errei. Olha o que ele vai dizer: Deus, eu pequei contra ti somente, Senhor. Não teve conversinha ruda. Ele falou: eu errei. Eu falhei. Eu lembro que teve uma vez que eu pensei que seria o meu fim, e na verdade foi. E um pastor amigo meu chegou, eu falei: ele vai acabar comigo também, todo mundo já está acabando. Ele me abraçou e falou: eu te amo. E aquilo para mim foi constrangedor. Eu falei: mas como assim? Ele falou: eu não esqueço tudo de bom que você fez por mim. Dá uma olhada para alguém e fala: dá para resetar? Dá para perdoar aquele amigo que
fazer tudo por você e só por um erro você deixou de lado. Meu Deus! Dá para desculpar o filho que se arrependeu por ter falado você, ter xingado você, mas você não consegue perdoar e ele dá para resetar? O pecado deixa uma mancha em nós, irmãos. Mas o que Davi vai dizer é: Deus cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus. Cria, Senhor. E o que o Senhor está dizendo para nós hoje é isso. A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira delas, para que você não venha a ficar no mesmo patamar que está hoje, é reconhecer: eu errei, eu tomei a decisão errada, eu tomei a direção errada, eu ouvi a pessoa errada, eu comecei um negócio errado. Sabe, Cristiano, o grande erro de Davi, presbítero Arruda, não foi Batseba. O grande erro de Davi foi ele mesmo. Não é missionário, não foi Batseba, não foi, irmão. Rei dormindo em tempo de guerra. Davi estava dormindo, acordou meio-dia, em tempo de guerra. Olha para alguém e fala: cuidado. Pode falar, não vai falar, não fala aí, fala: cuidado. Esse sono pode te levar à morte. Eu vou descodificar para você entender. Esse sono pode te levar à morte. Ah, eu não estou bem ainda. Quando eu estiver bem, eu volto. Ah, eu não estou bem ainda. Esse sono vai te levar à morte. Enquanto você fica dormindo, o Senhor vai se afastando. Não você dele, ele vai se afastando. Porque ele está te chamando e você não vai. E Satanás ataca 3 tipos de ovelha, que ele é como um leão. É ovelha morta, é ovelha ferida e ovelha dispersa, dormindo. Se perde no meio do caminho, e as outras estão lá na frente, quando ela vai olhar já está escuro. Ela já não ouve mais a voz do pastor, não enxerga mais os amigos e o sono levou à morte. Davi dormiu demais, missionário, ele dormiu demais. Tempo de guerra não se dorme. Tempo de guerra não se dorme. Eu vou descodificar para você entender, irmão. Você hoje tem 20 anos, vamos dar um exemplo. Com 22 anos você tem um filho. Vamos dar um exemplo. Quando você chega a 24 anos, você está do mesmo jeito quando você tinha 20. O seu psicológico ainda não está legal. A sua mente ainda não está legal. A sua vida ainda não está legal. Só que seu filho agora está vendo. E aí você vai demorar mais 8 anos. Você vai ficar com 28. Enquanto isso, seu filho, 8 anos, ficando cada vez mais triste. Enquanto você dorme, o diabo faz a festa. E o problema para explicar é que enquanto a gente dorme, alguém vem nos alertar. Quando Davi olhou aquela mulher linda, falou: quem é? Joabe falou: é a esposa de Urias. Ele é seu amigo. Urias é seu amigo, Davi. Não anda na vinda, mas ele é seu amigo, Davi. Já estava certo. Sabe por quê? Provérbios 16, 18. A soberba procede à queda, e a vaidade nos leva à ruína. Quando você é um homem vaidoso, uma mulher vaidosa, ou um homem soberbo andando, e é abraçado pela vaidade, você não vai ouvir mais ninguém. Uma das características de quem dorme demais é que ele passa a não ouvir mais. Olha para alguém e fala: você ainda está ouvindo? Fala para ele: ouvir é diferente de escutar, viu? Como assim, missionário?
Quem escuta, escuta como um plano de fundo. O carro passou lá, todo mundo escuta, mas a gente não prestou atenção. Tem gente que parece que está ouvindo, parece que está acordado, mas está dormindo. Parece que ele está ouvindo, mas ele só está escutando. Eu sei que eu faço, eu sou de maior. Olha meu tamanho. Está pensando que é quem? E a gente quando é mais velho para vir da rua? Estou com 40 anos, vai querer ensinar para mim? Aí Satanás faz assim para você. Soberbo. Vaidoso. Coloca uma roupa mais apertadinha, né? Esse dia o rapaz falou para mim, seu irmão, estou com um externo slim lá, vai para quê, velho? Não, você ficar mais na moda. Na moda de quê, rapaz? Que moda? Não está ficando na moda, não? Não, para você é bom para ficar apertadinho para ir para quê, velho? Eu vou pregar, eu não sou artista. Eu sou pregador. Não, mas você faz um risquinho aqui para você estar afastado de Deus mesmo, querido. Você está... Aí eu pinto cabelo de azul também, brinquinho de um lado de outro. Aí ele falou, mas não tem nada a ver. Eu falei, o que tem nada a ver? O terreno está cheio. Deus está dizendo para você, Davi. Entenda que é noite de resetar. Você precisa resetar. E o reset não é com outra pessoa, é com você. Você precisa, eu vou ter que falar, Jesus, eu vou falar, você precisa perdoar. Perdoa e avança. Perdoa. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós só chegamos aonde que nós chegamos porque fomos pisados como nós não queríamos. Abraão, a gente só chegou onde que a gente chegou porque a gente foi pisado onde não queria. Só que eles nos pisavam pensando que ia nos matar e a gente crescia mais. Porque nós somos como massa. Massa, quanto mais bate, mais cresce. O problema é que tem gente que não entende que Deus está fazendo ele crescer enquanto ele apanha. E aí você está apanhando, está reclamando, Deus está te falando, não, estou te fazendo crescer, estou te fazendo crescer. Eu estou te fazendo amadurecer. Daí você bota a mão no ouvido e fala, não quero ouvir mais. Aí o diabo fala comigo. Davi pega uma carta, e dá para Urias. E Urias entrega para Joabe. Na carta estava escrito, coloque Urias no campo de batalha mais severo e o abandone para que ele morra. Obrigado. É bem simples, irmão. Reconheça. Reconheça. Porque senão você vai continuar errando a mesma coisa. Eu estava lá em casa hoje dando um curso com um rapaz. E o rapaz falou comigo assim, missionário Mário, eu estava com tanto projeto com eles. E eu falei, e aí? Ele falou, só que eu planejei o ano passado, me preparei, jejuei, consagrei. Só que esse dia eu pequei. E aí agora os planos de Deus acabou tudo para mim, né? Eu olhei para ele e falei, mas você está falando sério? Eu falei, eu estou. Sabe o que eu vi, Arruda? A simplicidade, o quanto ele ama a Deus. O quanto ele ama a Deus, ele sentiu. Ele falou, para mim agora acabou. O olho cheio d'água. Para mim agora não tem mais jeito. Eu falei, tem jeito sim, rapaz. Porque o seu Deus é um Deus que olha, é um Deus que enxerga, é um Deus que ouve e é um Deus misericordioso. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe quando é sem querer e quando é por querer. E o maior prazer de Deus é nos resgatar mais do que nós queremos ser resgatados. O primeiro padrão de reciclagem veio de lá para cá. Nós éramos lixo, ele fez da gente luxo. A gente não era nada, ele fez da gente luz. A gente já estava sem sabor, ele fez da gente sal. Nós estávamos perdidos, ele fez da gente farol. Lavanda, súplica, lavanda, laça. Receta, irmão. Lavanda, súria, lacamba, babidegácia. Receta. Deus não está preocupado com o seu passado. Ele está dizendo, eu apaguei o seu passado e lancei no mar do esquecimento. É como se Deus estivesse se inclinando para você na noite de hoje. Levanta a mão para você e fala, vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Deus
está chamando pessoas aqui para recomeçar. Deus está chamando pessoas aqui para recomeçar. Lembro-me eu, presbítero Arruda, que um dia estava pregando no Rio de Janeiro. E eu entreguei um recado para um amigo meu e ele não ouviu. E eu vi ele tomando 3 tiros no rosto e ele não ouviu. E eu em outra cidade pregando, minha mãe me ligou, o presbítero Di, me disse: seu amigo morreu. Ele foi meu aluno de capoeira desde 7 anos de idade. Estava com 25. Foi morto. Eu não aguentei, eu estava em pé, eu abalei, eu sentei, eu comecei a chorar. E eu falei: Deus, eu perdi ele, não queria mais pregar, Ruda. Ele era como um filho para mim. Eu falei: eu não quero mais. E o Senhor gritou no meu ouvido: eu vou te dar mais uma chance. Eu falei: não, Deus, eu não quero, ele morreu. E aquilo doía em mim. Quando eu vi um jovem envolvido na droga, eu lembrava aquela cena, e aquilo era uma ferida. E um dia Deus falou: eu vou curar essa ferida. E eu fui na minha cidade de novo. E a minha mãe falou assim: olha, Marlon, eu não sei o que vai acontecer, minha mãe era viva, mas algo grande vai acontecer. Eu falei: por que, mãe? Ela falou: eu senti quando você falou que ia vir para cá. E eu estava na minha casa cantando aquela música, o vento balançou, meu barco em alto mar, minha mãe, eu, meu irmão, minha filha. E nós cantamos por 2 vezes. Quando foi a 3ª vez, o Senhor falou: canta de novo. E eu cantei de novo, Deus falou: aumenta o som e canta bem mais alto. E eu cantei muito mais alto. Eu comecei a cantar mais alto. E aí eu ouvi um barulho sacudindo o portão, presbítero Arruda. E a voz gritava: Marlon, pelo amor de Deus, me ajuda, eles vão me matar. E eu saí correndo. E ele falou para mim, esse outro jovem, era amigo do primeiro, que também era meu aluno de capoeira. E quando eu olhei para ele, Deus falou: é isso mesmo. Ele olhou para mim e falou assim: entraram na casa da minha mãe para me matar ontem. Quase mataram minha mãe, quase mataram meu pai. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver assim. Me ajuda. Aí Deus falou: para ele você vai ser ajuda, mas para você ele é o recomeço. Sabe, irmãos, o que você não consegue entender. Eu orei para aquele jovem, na hora ele foi batizado pelo Espírito Santo, casou, tem uma casa linda e está lá no Rio de Janeiro fazendo a obra de Deus. O que Deus está dizendo para você na noite de hoje é que a sua ferida aberta, você não vai ajudar ninguém, mas quando a sua ferida virar cicatriz, você vai sair curando por aí. Eu vou falar de novo para você entender. E quando a ferida está aberta, você precisa ser cuidado. Mas quando ela é sarada, Gálatas capítulo 6, versículo 17, ela vira uma cicatriz, ela vira para mim e para você um troféu. E você vai olhar para ela e vai dizer: eu venci você, você não me venceu. Você que está enfrentando depressão, você que está enfrentando abandono, você que está enfrentando rejeição como Davi, Deus está te dizendo na noite de hoje: vamos resetar. Vamos começar de novo. Você que está sentindo que está ficando soberbo, você que está sentindo que você não é mais a mesma pessoa, porque a vaidade faz isso com a gente, a sabedoria, o conhecimento, a unção, se você não souber administrar, ela te ensoberbece, ela faz você se achar melhor, missionária Kézia, que todo mundo. E aí Deus tem que falar: desce. Você que está assim, Deus está te dizendo na noite de hoje: vamos recomeçar. Vamos voltar a passear no jardim. Vamos reatar a nossa amizade. Eu não sei que área, irmão, você precisa resetar, mas você precisa. Porque quando eu subi aqui, Deus falou: reset. Eu falei: que isso? Deus falou: o tema. Eu estou nem olhando o papel, não dá nem para ver o que está escrito aqui, não consigo, é 4 olhos. Você vai fingir que está vendo o papel, não vê. A segunda coisa, a terceira coisa para você entender é que você tem que entender que Deus tem a capacidade de te fazer de novo. Ele tem. Jeremias capítulo 18. Se uma nação, o Senhor falar que iria fazer bem para ela, e ela pecar contra o Senhor produz o bem e transfere ele para ser mal. Mas se essa nação se arrepender, o Senhor tira o mal que estava sobre ela e transforma em bem. O livro de Zacarias vai dizer que o Senhor tem poder de transformar maldição em bênção.
Não é a maldição lá, é a maldição aqui. O Senhor tem a capacidade de tirar a maldição de nós e transformar em bênção. Livro de Romanos, capítulo 5, parte 20, finalzinho do versículo. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Eu vou descodificar para você entender. Quem mais pecou é quem eu mais amo. Quem mais pecou é quem eu mais quero. Quem mais pecou é quem eu vou mais derramar o meu amor. Porque a luta dele é maior do que aquele que nunca pecou. Deus está te chamando para viver uma vida nova com Ele, irmãos. Não é uma vida preocupada com quem está governando o Brasil, é uma vida preocupada com quem está governando você. Sabe, irmãos, tem uma coisa na psicologia que chama neurônio espelho. O neurônio espelho, missionário indiano, ele faz eu identificar nos outros o erro que está em mim. Aí que está o problema. Porque quando eu olho para alguém e falo, ele é muito soberbo, porque eu também já fui soberbo, eu sou. Quando eu olho para alguém e falo, ele é muito brigando, porque eu já fui brigando, então eu conheço brigando. Então sabe qual é a grande dificuldade de você se arrepender? É que você quer lançar para os outros o pecado que é seu. Quantas mães que não falam para a filha, se você não tivesse nascido, eu estava muito mal. Se eu não tivesse 3 filhos, eu estava melhor. Um dia uma pessoa falou para a missionária Patrícia, minha esposa: nossa, mas vocês têm muito filho, vai matar os outros, irmã? Eu falei: vai matar as crianças agora? Falei: porque o Deus que dá é aquele Deus que ajuda a sustentar. Não aceita não, irmão, não aceita não. A tua casa é uma bênção, a tua família é uma bênção, o seu ministério é uma bênção, a sua igreja, enquanto você está nela, é uma bênção. Se você não achar que é uma bênção, vá para outra que seja. Mas assuma a sua responsabilidade. Aleluia! Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Rei da Glória. No finalzinho do versículo que a gente leu, que eu li no Salmo 51, Davi vai dizer assim: limpa-me, Senhor, ou purifica-me, pastora, 2 pecados de morte, 2 crimes de morte. Por que Davi fala isso? Diácono Cristiano, irmão Léo, Diácono Misael. Porque a sentença de Davi, não por Betseba, mas por matar Urias, era a morte. Como rei, ele não morreria por causa de Betseba. E eu, quando a pastora falou que Davi pecando contra ele, ela não usou a palavra adultério, eu falei: estou entendendo, Deus, o que você quer dizer. Porque muita gente foca no adultério, mas foi a morte do amigo que pesou contra ele. E Deus diz para ele lá, ó, ele fala: Deus, livra-me do pecado, do crime de morte. Ou seja, eu matei meu amigo, Deus. Eu matei um companheiro meu. Irmão, quantas pessoas a gente não mata no meio do caminho para evitar o bichinho? Lavandarácia. A gente mata pessoas porque a gente olha para elas, imagina que ela falou algo para nós, mas ela nem falou aquilo, só a gente que imaginou. Quantas amizades você desfez sem a pessoa ter te falado nada? Ela só olhou. Aí você disse: está falando que não gosta de mim. Ela falou: não, mas ela olhou, sentiu. Você é telepata? Pelo amor de Deus, crente. Deus. A pessoa te olhou, você sentiu, ela sentiu. Será que não tem algo errado dentro de você? Você está pensando que está nela ou nela no espelho? Deus está te dizendo hoje: limpa o seu coração. Deus de glória. Limpa a sua alma. É noite de você se limpar. Não pode de uma mesma fonte jorrar 2 águas. Aleluia. O Senhor quer te encher na noite de hoje. Glória a Deus. Mas você precisa se esvaziar. Davi não se diz: esvaziou, deixou, agora eu encho. Observe que a punição de Davi é nos filhos e não nele. Mas na verdade a punição de Davi foi por isso, porque Deus sabia que Davi seria omisso com os filhos, e ele foi. Ele foi um pai omisso, foi um ótimo servo, mas um pai omisso. E muitos de nós somos excelentes pregadores, mas pais omissos. Não elogia os filhos, não ajuda, não bate palma para ele quando ele vai dar a vitória. Quando está com vitória, bate palma, irmão.
Leva ele para tomar um sorvete, leva ele para comer uma pizza quando ele tiver uma vitória. Comemora junto com ele. A gente não faz isso, pastor, porque a gente quer brigar com ela. A gente quer brigar com ela. Mas a gente não consegue elogiar. E eu paro por aqui, irmãos. Eu paro por aqui. Eu quero que você entenda, eu só ler a última aqui para você. Nós temos que entender que a nossa natureza é até 10 para 9 até 9. Nós temos que entender, irmão, que a nossa natureza é caída. O presbítero diz, mas é a nossa natureza. Quando você vai orar pela soberba, pela vaidade, isso não é espírito, isso é carne. Deus tira o espírito da soberba, não tem espírito de soberba, irmão. Deus tira o espírito da vaidade, não tem espírito de vaidade, é você. Missionário, você está mudando a Bíblia, vai lá ver em Gálatas. Frutos do espírito e frutos da carne. E a soberba, a vaidade, a violência é fruto da carne. E a carne, quem doma ela é Abraão. Mas vamos ser pessoas melhores, irmão? Vamos ser pessoas melhores para a nossa comunidade, nossa igreja. Vamos ser pessoas melhores para a nossa cidade, para nossos pais, para os nossos filhos. Lembra que eu falei consequência? Lembra que eu falei no comecinho? Você guardou a palavra consequência? A consequência de boas colheitas, de boas plantações, é boa colheita. Quando eu planto coisas boas, é inevitável eu colher coisas boas, pastor. Mas quando eu planto coisas ruins, consequência, é inevitável eu colher coisas boas. Tem gente que é um mestre na palavra, um mestre, mas um monstro nas atitudes. Não ajuda ninguém, irmão. Não socorre ninguém. Não tem dó de ninguém, não tem pena de ninguém. Caiu, bem feito, caiu. Bem feito. Sabia que ia cair. Ó. Uma vez um rapaz chegou alegre para mim terminar. E ele disse assim, varão, você está sabendo quem caiu? Eu falei, quem caiu? Fulano de tal. Aí eu falei, nossa, ele falou, caiu. Você está feliz, cara? Você está feliz que o irmão tombou? Ah, mas eu sabia que tinha algo estranho. Eu falei, você também tem. E em mim também. Nós estamos andando numa corda bamba, segurados pela graça de Deus. Nós estamos ali perto da rua, naquela corda bamba, brincando ali de corrente, segurados pela graça de Deus. Se nós olharmos para a força do vento, a gente cai. Porque a gente vai criticar, ele falou, é melhor afundar do que matar os outros. Davi reconheceu que o problema estava nele. Essa palavra não é para quem está ausente, é para quem está presente. Glória a Deus! E se Deus está te falando isso, você precisa resetar muita coisa. Eu quero perguntar algo antes de entregar para a pastora. Se tem alguém no nosso meio que não é evangélico, e você ouviu essa palavra, ou você está desviado, afastado, desanimado, e você ouviu essa palavra e está dizendo, eu preciso me reconciliar com Deus. Ou você está dizendo, não, eu preciso desse Deus. Se você quiser se reconciliar com Deus, venha na frente. Lembrando que a probabilidade de você estar aqui hoje é de 0,000,0,1. E Deus está pregando essa palavra mais 0,0,0,1. Então, se você está aqui, tem um porquê. Tem alguém no nosso meio que não é convertido, ouviu a palavra e disse, eu preciso de Jesus. Tem alguém no nosso meio? Ninguém vai rir de você. Ah, eu quero aceitar Jesus. Venha. Mas eu preciso mudar algumas coisas. A gente está mudando na trajetória. Ah, mas eu estou com a roupa assim, estou com o cabelo assim, eu pareço que eu sou crente, mas eu não sou. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Quem está preocupado com isso é a carne, mas aquele que é do céu, ele vem do céu. Tem alguém no nosso meio que não é, ou era, e se converteu e falou, parou no meio do caminho, e hoje ouviu a palavra e Deus abençoou. Glória a Deus! Vocês quer reconciliação? Bate palma para
para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tu é lindo, Senhor! Tem 2 obreiros aqui com ela, por favor. Nosso Deus é um Deus que restaura. Aleluia! A palavra foi arrependimento, irmão. O que é arrepender? Arrepender é deixar e recomeçar. Eu fazia algo, eu vou me arrepender porque aquele algo é errado. Não vou fazer mais. Fora disso é remorso. Tem mais alguém? Tem algum crente 007 aqui que parece que é crente, mas não é crente? Ninguém sabe que ele não é crente. Tem algum 007 aqui? Você que vem na igreja, todo mundo pode ser crente, mas ainda não é? Tem? Se tem, vem também, você precisa aceitar Jesus. Meu Deus! É forte, Jeová! Tem algum crente meia boca? Meia boca é aquele que todo mundo pensa que ele está, mas ele não está mais. Ele já está desviado. Tem alguém? Não tem mais ninguém? Então repitam comigo, por favor. Senhor Jesus, eu te reconheço como único e suficiente Salvador da minha alma. Aleluia! O livro da vida. Aplaude bem forte para Jesus. Deus tem uma promessa muito grande na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você gosta de cantar, mas eu via você cantando muito na minha presença. Cantando demais, demais, demais. Sabe o que é demais? Você cantava para esse coração dos outros quebrado. E Deus manda te dizer agora assim, desde o ventre você já era minha, você sabe. Eu te cerquei de tudo quanto é lado, até você voltar para mim, porque eu te amo. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, aleluia. Menos julgamento e mais amor, irmão. Menos julgamento e mais amor. Se tem uma coisa que eu louvo nessa igreja aqui, é que pode entrar pessoa com o cabelo roxo ali e a gente vai amar do mesmo jeito. É verdade, A Deus! gente abraça, a gente fala que a gente quer Jesus, né? Isso aí é louvável isso aí. Eu louvo a Deus pela vida da minha pastora e do meu pastor por causa disso. Eu termino por aqui e guarde no seu coração. Se arrependa e recomece. Satanás vai tentar soprar na sua cabeça, irmão. Que não tem mais jeito, ele vai soprar. Mas Deus é Deus de reserva. Só para me terminar, para a pastora já vier para cá, eu termino. Proibido de ti, mas o que é reset? O que é reset? Eu pego meu celular. Tem gente que fala que é formatação, mas o certo é resetar. Eu pego meu celular. Ele está muito cheio, ele está lento, pastor. Está aqui, disposar o celular para o pastor. Eu pego o celular. Já pedi para o missionário no dinheiro, mas está bom? Eu pego meu celular. E aí eu observo, eu começo a mexer nele, ele está lento. E a gente é assim. A gente começa a perceber que a gente ficou lento. Que a gente não está indo mais. Ele não cabe mais nada, não entra mais nada dentro da gente, Dimas. Não entra mais, não entra, porque encheu. E o que a gente precisa fazer? É esvaziar, resetar. Então você veio aqui hoje para resetar, irmão. Mas reseta mesmo. Chega na sua casa, rasga o seu coração e pede perdão para sua mãe, para seu filho rebelde. Reseta, irmão, reseta. Se alguém te deve alguma coisa, se alguém pegou para você, reseta. A falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando a pessoa morrer. Ela não vai morrer, quem vai morrer é você. E tem gente que não entende, mas é necessário mal que você chega para você colher o bem que Deus quer te dar. Porque quando você chegar lá, vão dizer, chegou de qualquer maneira, Deus vai dizer, chegou não. Tem história. Eu agradeço a oportunidade, e suas palmas louvam e exaltam a mão de Deus.